Olá! Sabe, quando a gente pensa em Bitcoin, a primeira coisa que vem à mente é dinheiro digital, certo? E não tá errado. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. Hoje a gente vai mergulhar fundo para ver o que está escondido debaixo d'água. Vamos descobrir o Bitcoin não só como moeda, mas como uma plataforma, uma base poderosa para construir o futuro da tecnologia. E é essa pergunta que, olha, muda tudo. E se o verdadeiro valor do Bitcoin não for o preço que a gente vê subindo e descendo, mas sim a sua arquitetura? O que a gente vai fazer aqui é tipo desmontar o Bitcoin, sabe? Para entender como as suas peças básicas, que são quase como um Lego digital, podem ser usadas para criar coisas incríveis. Aplicações que vão muito, mas muito além de só mandar dinheiro de um lado para o outro. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender por que dá para chamar o Bitcoin de plataforma. Depois, vamos dar uma olhada nas ferramentas, nos blocos de construção, que fazem tudo ser seguro e confiável. E aí, com essas ferramentas na mão, a gente vai contar duas aplicações super interessantes: as moedas coloridas e os canais de pagamento. Vamos ver na prática como a teoria vira inovação de verdade. Beleza, então, bora começar essa jornada. Primeira parada, a plataforma Bitcoin. É aqui que a gente começa a tirar a casca, a camada da moeda para enxergar a máquina poderosa que está rodando por baixo de tudo. E aqui já vem uma das ideias mais surpreendentes sobre o Bitcoin. Ele não foi pensado com aquelas coisas que a gente já conhece, tipo contas ou saldos. Não. O que o criador dele fez foi dar pra gente um kit de primitivas criptográficas. A melhor forma de pensar nisso é como um balde de peças de Lego. Com essas pecinhas, claro, a gente consegue montar um sistema de dinheiro. Mas o mais legal é que dá pra construir contratos inteligentes, sistemas de votação, registros de propriedade e a lista vai longe. Certo. Mas se a gente vai construir qualquer coisa em cima do Bitcoin, a gente precisa ter certeza de que o chão é firme, né? Por isso que agora a gente vai falar dos blocos de construção. Pensa neles como as promessas, as garantias sagradas que a rede oferece para qualquer um que queira criar algo em cima dela. A primeira dessas garantias é a imutabilidade. Imagina assim, cada transação é uma pedra que a gente coloca numa pirâmide gigante. Depois que você coloca a pedra e outras 1000 vêm por cima, já era. É praticamente impossível tirar ou mudar ela de lugar. E o que garante isso é a famosa prova de trabalho, o Proof of Work, que gasta uma energia computacional absurda para, basicamente, transformar o passado do blockchain em algo permanente, fixo. Depois vem a solução para um problema que, por décadas, foi o pesadelo do dinheiro digital: o gasto duplo. Pensa bem, no mundo digital, copiar um arquivo é a coisa mais fácil do mundo, né? Ctrl+C, Ctrl+V. O que impediria alguém de copiar uma moeda digital e gastar ela um monte de vezes? Pois é, o Bitcoin resolveu isso de um jeito genial, garantindo que cada pedacinho de valor só possa ser gasto uma única vez. E olha, essa inovação aqui é o que faz todo o resto funcionar. O terceiro bloco de construção é a neutralidade. Imagina a rede Bitcoin como se fosse os Correios. Os Correios não abrem a sua carta para ver o que tem dentro ou quem está mandando. Se o endereço está certo e tem selo, a carta vai. Simples assim. O Bitcoin faz a mesma coisa. Ele processa qualquer transação válida sem querer saber quem mandou, para quem ou por quê. E isso, no fim das contas, cria uma plataforma global que é de verdade aberta e resistente à censura. E por último, mas não menos importante, uma das ferramentas mais espertas desse kit: os time locks. Já pensou poder mandar um pagamento que só pode ser aberto no futuro? Tipo um cofre com um timer? É exatamente isso que os time locks fazem. Eles deixam a gente colocar a variável tempo nos contratos. E essa capacidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é a chave para resolver os problemas bem complicados. Ok, agora que a gente já tem a nossa caixa de ferramentas, imutabilidade, nada de gasto duplo, neutralidade, estamos prontos para começar a construir. E a nossa primeira aplicação é muito, muito legal. Vamos falar de moedas coloridas. E se a gente pudesse usar o blockchain do Bitcoin para rastrear, sei lá, ações de uma empresa, o título de propriedade de um imóvel ou até o ingresso de show? A ideia por trás disso é genial de tão simples. Pensa assim, você pega a menor fraçãozinha de um Bitcoin, que a gente chama de Satoshi, e você carimba ele digitalmente, como se você escrevesse nele: este Satoshi aqui representa uma ação da empresa X. O Satoshi continua valendo o que ele vale em Bitcoin, mas agora ele também tem um significado extra. Ele ganhou uma cor que representa outro tipo de ativo. Tá, mas onde esse carimbo, essa cor, fica guardada? A sacada foi usar um espacinho dentro de uma transação normal de Bitcoin, um campo chamado OP_Return. É como se fosse o campo de observação de uma transferência bancária.
Foi feito para guardar pedacinhos de dados que não mudam nada na transação em si, mas que programas especiais conseguem ler. É ali que a identidade do nosso ativo fica gravada para sempre no blockchain. E olha só a mágica acontecendo. Para uma carteira de Bitcoin que foi programada para entender esses carimbos, a transação muda de cara. Ela não mostra só uma transferência de Bitcoin. Ela mostra a criação, a emissão de 20 unidades de um ativo novo, o Master BTC. O programa simplesmente lê aqueles dados no OP retorno e mostra de um jeito que faz sentido. Mas e se a gente olhar essa mesmíssima transação numa ferramenta normal, que não sabe o que são moedas coloridas? Aí vem o estalo. Para um explorador de blocos comum, não existe Master BTC. Ele vê a transação, vê os dados lá no OP no Return, mas para ele aquilo não quer dizer nada. Ele marca como dados estranhos. A informação está lá, para todo mundo ver, imutável, pública, mas a cor só aparece para quem está usando os óculos certos. Beleza, as moedas coloridas mostram como a gente pode colocar mais informação dentro do blockchain. Agora, vamos ver o contrário. Como a gente pode fazer mais coisas fora do blockchain para deixar tudo mais rápido e mais barato. Bem-vindos aos canais de pagamento, a resposta do Bitcoin para escalar. Para entender isso, vamos conhecer a Emma e o Fabian. O Fabian tem um serviço de streaming de vídeo e ele cobra por segundo. A Emma quer assistir. Qual é o problema? Registrar um pagamento no blockchain a cada segundo seria impossível, lento e caro demais. A solução? Um canal de pagamento. É tipo eles abrirem uma comanda particular entre eles, onde a Emma pode pagar o Fabian a cada segundo, instantaneamente, tudo fora do blockchain principal. E como isso funciona? Em 3 passos bem elegantes. Primeiro, o financiamento. Uma única transação no blockchain abre o canal. É como se eles colocassem um dinheiro num cofre digital, que só abre com a chave dos dois. Segundo passo, os compromissos. É aqui que a mágica rola solta. Fora da rede principal, eles ficam trocando recibos, atualizando o saldo a cada segundo. Milhares de pagamentos podem acontecer aqui, na hora. E por fim, a liquidação. Quando o vídeo acaba, uma segunda e última transação vai para o blockchain para fechar a comanda e registrar o saldo final. O resultado? Milhares de pagamentos, mas só 2 transações na rede principal. Genial, né? Esse esquema aqui mostra bem como é por dentro. A transação inicial está lá, servindo de âncora no blockchain. Mas o movimento mesmo, o grosso da operação, acontece fora. A cada segundo, uma nova promessa de pagamento é assinada. E o saldo vai sendo atualizado. O dinheiro vai passando da Emma para o Fabian, pouquinho a pouquinho, de forma privada, instantânea, sem precisar da rede principal para nada. Isso tudo parece perfeito, mas tem uma pergunta óbvia no ar. Se a maior parte das transações está acontecendo por fora, o que impede alguém de dar uma de esperto e trapacear? É isso que a gente vai ver agora. Como tornar esses canais confiáveis. Vamos ver como o Bitcoin usa uma lógica de teoria dos jogos para garantir que todo mundo jogue limpo. A questão é essa. O que impede a Emma de tentar ser malandra? Ela tem lá guardado centenas de recibos antigos, porque ela simplesmente não pega o primeiro recibo que pagava por 1 segundo de vídeo e manda para a rede, ignorando os outros 599 segundos que ela assistiu de verdade. A solução para isso é de uma inteligência absurda e, olha só, a gente volta para uma das nossas ferramentas, os time locks. A cada novo recibo que a Emma manda, ela concorda com um time lock um pouquinho mais curto. É como se fosse uma contagem regressiva. O recibo mais novo sempre vai ter a contagem regressiva menor. Isso significa que ele pode ser validado no blockchain antes de qualquer um dos recibos antigos. Vira uma corrida, e nessa corrida, o recibo honesto, o mais recente, sempre ganha. E aqui a gente vê a prova. Cada recibo desses tem um timer de blocos. O mais novo, o de número 600, pode ser destravado muito antes do primeiro. O que isso quer dizer na prática? Que se a Emma tentar mandar o recibo antigo de 1 segundo só, o Fabian tem uma janela de tempo gigante para mandar o recibo correto, o de número 600. E quando ele faz isso, o dinheiro é transferido e o recibo antigo da Emma se torna inútil. A trapaça simplesmente não funciona. É matematicamente impossível. Então, o que a gente tira de tudo isso, a grande lição é que o Bitcoin, a moeda, foi só o começo. Foi a primeira prova de conceito, a primeira aplicação do que essa tecnologia é capaz. O verdadeiro tesouro aqui são aqueles blocos de construção que a gente viu. Imutabilidade, neutralidade, os time locks. Essas são as ferramentas para a gente construir uma nova geração de aplicações que não dependem de um banco, de um cartório, dependem só da certeza da matemática. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar.
Se o dinheiro foi só a primeira indústria que essa tecnologia inventou, e se o verdadeiro produto do Bitcoin é a confiança, só que de forma descentralizada, o que mais no nosso mundo que hoje depende de confiança pode ser o próximo a ser transformado? A resposta, quem sabe, já não está sendo construída nesse exato momento, usando exatamente esses blocos de construção.